isso aí, vai começar o programa mais animado da sua tarde de sábado. Eu ia falar quarta-feira, tô viajando, às 2 da tarde agora. O que aconteceu na sua quarta-feira? Que você não me contou. Não foi tão engraçado assim, mas esse programa é o mais divertido que tem. Esse vai ser, sabe por quê? Hoje a gente vai fazer um programa quebra tabus. A gente vai falar sobre orgasmo feminino e prazer, que é muito importante. Que é muito importante. Vamos falar sobre empoderamento feminino por aqui. A gente trouxe um time de peso de mulheres e a gente vai abrir o programa hoje falando também sobre beleza e autoestima feminina. A gente trouxe aqui Andréa Mendonça, hair designer, que vai falar um pouquinho sobre afinamento capilar e como você pode evitar a queda de cabelo, hein? Isso é muito importante, que tem alguns períodos que o nosso cabelo cai demais, né? A gente até pensa que vai ficar careca. Acontece contigo? Bom, o programa tá demais. Vem com a gente que seu sábado nunca mais será o mesmo. É isso aí. Seja bem-vindo. Você que está ouvindo, assistindo, né, online, ou para você que está pelo canal 23 da NET. Às 2 da tarde agora, no ar pela Premier. É isso aí, a gente prometeu e a gente traz, né? Porque aqui a gente promete, a gente cumpre. A gente tenta cumprir, né? Nem sempre a gente cumpre. Bom, Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso programa às 2 da tarde. Ai, muito obrigada. Como sempre, é um prazer enorme. O prazer é nosso, porque assim, a gente deixa as coisas meio bagunçadas durante a semana. Não sei você, Laís, mas eu sou uma pessoa bagunçada. Imagina. E quando eu olho pra Andréa, eu levo um choque de realidade, de verdade. Eu crio vergonha na cara, vou pra casa e arrumo minhas coisas, porque ela é tão organizada. Tão perfeccionista. Tão limpa. Tão limpa, exato, tão limpa, falou tudo. Obrigada. Não, só sou virginiana. Com ascendente em virgem. Ascendente em virgem. Daí, bom, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre vaidade feminina e sobre cabelo, que é sempre um assunto muito em pauta. Existem diversos estilos de cabelo, né? Cabelo fino, cabelo cacheado, cabelo com queda, cabelo com afinamento capilar, e é justamente sobre isso que a gente vai trazer hoje para a nossa pauta. Porque parece que nós temos solução, eu digo nós porque eu tenho o cabelo super fino, temos solução para afinamento capilar, não é mesmo, Andréa? Então, é um tabu falar um pouco sobre, ainda existe esse tabu, para falar sobre o afinamento capilar. Como que você identifica o afinamento capilar? A partir dos 25 anos, nós deixamos de produzir 3 tipos de queratina do nosso cabelo. Temos fatores hormonais, fatores medicamentosos, fatores externos como meio ambiente, estresse e genética. Então, como que nós identificamos que existe um afinamento capilar? Cuidado com o couro cabeludo. Primeiro fazemos uma avaliação do couro cabeludo para saber se ele é saudável, porque daí é onde vem o nosso fio. A densidade do nosso fio e a proporção, a quantidade. E isso a gente só consegue através do diagnóstico do microvisor. O microvisor, que é o que a gente vai fazer um teste hoje e vai testar no couro cabeludo da Ju para saber como anda o couro cabeludo dela. Isso. O que acontece? Nós não percebemos. É uma surpresa atrás da outra. Nós não percebemos esse afinamento com tanta frequência. E à medida que vai passando o tempo, a gente ouve muito de clientes no salão: mas o meu cabelo ele era muito grosso, tinha muita quantidade, e agora eu percebi que ele tem muito menos proporção do que antes. E não sabe por quê. Então, primeiro, a gente faz essa avaliação. O nosso microvisor ele consegue atingir até 600 vezes mais a visualização. Surpreendente. Então, conseguimos ver realmente a saúde do couro cabeludo e do cabelo. Inclusive, até para tratamentos capilares, a gente faz avaliação para ser mais certeiro. Né? Para saber o que tem que fazer e o que tem que agir, né? Isso. E, então, Ju, gostaria de pedir a sua permissão. À vontade. Se nós conseguimos fazer uma avaliação, começamos pelo couro cabeludo. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que tomar, gente? Então, vamos ver qual é o seu diagnóstico. Tá? Se você conseguir chegar um pouquinho mais para cá, eu te agradeço. Isso, perfeito. Tá bom? Tá bom. Gente, tô preocupada. Ela vai achar muita coisa errada. Então, na saúde do couro cabeludo, quando a gente começa a fazer essa avaliação, nós precisamos ter um couro cabeludo saudável. O que é o couro cabeludo saudável? Ele precisa ser luminoso, como a nossa pele, ter luminosidade, não ter escamação,
Né? Está de parabéns, a Ju. Lá veio hoje, hein? Olha, Julinha, esse, galera, é o couro cabeludo da Julinhares. Se procurar, vai achar um grampo perdido. É possível. A densidade, gente, a densidade do fio, a gente consegue perceber pelo grossor, o espessor de cada fio. Se a gente andar um pouquinho mais com o microvisor, a gente vai perceber que tem fios mais grossos e fios mais finos. A proporção maior é dos fios grossos. E a qualidade do couro cabeludo, ele é super saudável. Não tem escamação, não tem acúmulo de resíduos. O folículo é da onde sai o fio, ele está bem fechado, ele não está aberto. O que isso significa, Andréia? Que isso significa que ele não perdeu a elasticidade e você não tem facilidade de perder fios. Ou seja, ela tem realmente um couro cabeludo saudável, sim, bem saudável, fios saudáveis, crescimento de fios que a gente consegue perceber só no microvisor. Visualmente não tem como. Não tem como. Além do couro cabeludo, nós conseguimos fazer uma avaliação do cabelo. Como o seu cabelo passou por um processo químico agora próximo, olha que lindo isso, gente. Nós vamos ver se ele está danificado. Esses amarelinhos foi o processo de clareamento. Se ele estiver danificado, Ju, a gente vai perceber, se ele fosse quebrado, que ele tivesse como se fosse um fio desencapado, sabe? Uma escamaçãozinha. Isso, a ponta dele, ele estaria com vários fiozinhos desencapados. E isso a gente não encontra aqui. Então, quer dizer que o seu fio tem uma saúde fantástica. Parabéns para sua cabeleireira. Sabe onde é que eu vou? Andréia Mendonça. Então, Andréia, então esse é o primeiro passo. Aí a pessoa chega no salão, você faz essa avaliação com a pessoa e vê o nível, né, de dano que tem no couro cabeludo, principalmente para quem tem esse fio mais fino, né, e tem aquela coisa mais rala. E aí você indica os produtos para fazer essa limpeza do couro, né? Um tratamento. Na nossa conversa após o diagnóstico do microvisor, eu sempre questiono, tem algum fator que venha a influenciar nessa queda ou nessa perca ou nessa debilidade do fio dele estar tão fino? Porque assim, hoje uma cirurgia, medicamentos, anestesia, elas influenciam diretamente na queda do cabelo. Os principais fatores, você diria que são esses, além do estresse? Estresse, má alimentação, uma má alimentação, fatores externos como meio ambiente, pó, cirurgias como cirurgias bariátricas, pós-amamentação e hormonal. Uma pergunta, Andréia, eu tenho muita dúvida, porque eu tenho que lavar meu cabelo todos os dias, né? Sim. Porque aí faço aula, suo um monte, e eu sou obrigada a lavar meu cabelo todos os dias. Tem algum problema? Pode deixar meu cabelo mais debilitado? Adorei a pergunta. Não tem problema. Você pode higienizar o seu couro cabeludo todos os dias, sempre quando você use o produto correto, tanto para o couro cabeludo como para o cabelo. Existe uma linha de produtos específicos contra o afinamento capilar. Ela é uma marca que já existe há mais de 30 anos no mercado. É americana e chama-se Nioxin. Ela está aqui no Brasil já há muitos anos e nós no estúdio levamos muito a sério essa questão do afinamento e trabalhamos com eles há mais de 3 anos. Desde o momento que nós tivemos toda a educação para poder trabalhar com o produto, porque é um produto excelente, mas ele precisa ter uma seriedade na hora do tratamento. Porque você indica o produto de uso contínuo, ele deve ser usado todos os dias, o shampoo e o condicionador, que ele é a base de extratos, ele tem um buquê de extratos de plantas. Então, como ele é super natural, ele precisa dessa frequência, né? Nos 3 primeiros meses, pelo menos, para você ter um bom resultado, senão desanima. E esse tratamento é feito no salão, a pessoa tem que te procurar e fazer no salão. Isso. No caso, nós temos produtos home care. Por exemplo, a cliente vai nos procurar para fazer a avaliação. No seu caso, como a gente visualizou a necessidade de um peeling, a marca tem um peeling que pode ser feito a cada 4 meses.
para uma saúde do couro cabeludo mais viçoso e que possa absorver esses nutrientes diariamente melhor e ter um resultado maior. Então aí ele encorpa o fio, fortalece e estimula o crescimento de novos fios por folículo. Normalmente nós temos de 1 a 2 fios por folículo. Aí, no momento que você começa a usar o tratamento, ele pode estimular até 4 fios por folículo. Mais uma pergunta, Andréia. Eu sempre tive dúvida em relação ao secar ou não o cabelo. Às vezes eu não tenho tempo de secar meu cabelo, ou seja, quase todo dia. Aí eu saio com o cabelo molhado. Também acaba atrapalhando aí no fortalecimento do cabelo? Não necessariamente. Você pode ficar tranquila sempre quando secar. O adequado é usar um protetor térmico, né, por causa do calor excessivo, mas sem problemas. Então, desmistificar a questão de que lavar o cabelo todos os dias não é bom. Não é bom quando você não usa o produto adequado. A gente indica, né, inclusive você como profissional indica também, evitar lavar todos os dias. Se você acabar de fazer uma pintura, né, fazer um tingimento no seu cabelo, né, e por questão de desbotamento. Eu vou falar que eu não sou a pessoa que gosta de lavar o cabelo todos os dias porque eu tenho preguiça e porque eu também não quero que ele vá desbotando mais rápido a cor do meu cabelo, né. Que aliás está lindo, por sinal. Mas eu posso fazer uma observação? Pode. Existe um equívoco muito grande de vocês, não vocês, todo o público, tanto feminino quanto masculino, que às vezes os masculinos também usam química no fio, de comprar o produto para o cabelo. Couro cabeludo é pele. Cabelo, ele passa por danos diferentes do couro cabeludo. Então, nunca vai ser o mesmo shampoo. E se for o mesmo, com tecnologias avançadas, como nós conversamos da Schwarzkopf, que ele faz essa higienização micelar. Mas no caso do Nioxin, ele é um tratamento para couro cabeludo e cabelo. Então, ele é super completo, tem uma linha muito interessante de produtos de uso contínuo que não tem a necessidade do vínculo com o salão. E chegando no salão após o diagnóstico do microvisor, a gente ainda faz um diagnóstico com a nossa tabela de Nioxin para saber qual é o produto adequado, porque ele tem vários segmentos. Afinamento capilar, hoje o tema aqui junto com a Andréia Mendonça, nossa querida Hair Design, que tirou todas as nossas dúvidas. Inclusive, se você tem alguma dúvida, mesmo se o teu cabelo não for um cabelo fino, independente qual for o teu estilo, pode entrar em contato com o salão, que com certeza eles vão te atender da melhor forma possível e deixar o cabelo hidratado. E é muito importante, né, fazer esse exame do cabelo. Esse exame do cabelo, para você ver se seu cabelo está saudável, e até porque para questão de saúde também, né, André? Muito interessante. Seria perfeito se todos nós levássemos em conta qualquer tipo de tratamento ou química, fazer uma avaliação com o microvisor, uma avaliação capilar. Sejam muito bem-vindas. Estarei lá de braços abertos esperando todas. É totalmente gratuito no estúdio, não tem custo. A avaliação? A avaliação. Então, por favor, venham e tirem todas as suas dúvidas. Perfeito, Andréia. Obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Super estilosa, estilo aeromoça sensual. E a gente te encontra novamente, então, em alguns dias pra gente tirar mais dúvidas sobre a saúde capilar. Perfeito. Tá certo? Daqui a pouquinho tem... Vamos quebrar o tabu aqui? Quebrando o tabu, falando de orgasmo feminino e prazer também é muito importante. Então, ó, não pode perder de jeito nenhum. Tá incrível o programa às 2 da tarde. Não sai daí. Entre bilhões de pessoas no mundo, não existe um olhar igual ao seu. Ele é único. Por isso, o Spa das Sobrancelhas tem uma técnica exclusiva para criar o design de sobrancelhas perfeito para você. Spa das Sobrancelhas. Pode confiar de olhos fechados. Localizado em Campinas, São José, o Andréia Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372 2364 e agende seu horário.
gente, estamos de volta e ó, a gente vai falar agora sobre prazer feminino. O Dia Mundial do Orgasmo, que é celebrado no dia 31 de julho e aconteceu essa semana e também é celebrado em vários países. Para você ter noção, essa data, ela aconteceu por causa de redes de sex shop da Inglaterra, onde lá foi realizada uma pesquisa com mulheres que foi comprovado de que praticamente 80% das mulheres nunca atingiram o clímax. Dá para acreditar nisso? E existem dados que comprovam que muitas mulheres não conseguem chegar lá e o motivo, diversos fatores. O que a gente precisa entender é que cada corpo reage de uma forma diferente. É isso mesmo. E pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, debater e quebrar esse tabu, a gente convidou um time de mulheres de peso. Hoje com a gente, a coach e terapeuta Camila Custódio e também Suzana Mota, ela que é idealizadora da sex shop Prazer da Lua, voltado especialmente para o prazer feminino. Então, uma boa tarde para vocês e obrigada por aceitarem o convite para a gente quebrar o tabu hoje aqui, né? Exatamente. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, eu adoro, né? Principalmente para falar de um tema tão importante para o empoderamento feminino. Isso. Suzana, tudo bom? Tudo ótimo. Primeira vez no programa. Primeira vez, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz também de poder estar aqui contribuindo, falando mais abertamente sobre algo que realmente ainda é um tabu. E eu acho que eu tô sentindo que vai sair um negócio legal aqui. Vai sair sim, gente. Eu tô muito curiosa. Camila, vou começar por você. Por que você acredita que o prazer feminino hoje, ele ainda é tão julgado na sociedade? Então, são várias crenças, principalmente para a mulher. São crenças religiosas, são crenças familiares e principalmente essa questão, a última pesquisa, se não me engano, desenvolvida pela ProSex, sobre o comportamento sexual dos brasileiros, traz um indicador assustador que 40% das mulheres não atingem o orgasmo. Nossa. Então, assim, é um número bem alto, né? É muita gente. É muita gente. Isso se a gente for considerar aquelas mulheres que sabem o que é o orgasmo, né? Que sabem, que têm autoconhecimento e que conseguem falar abertamente sobre a sua sexualidade. E aí a gente tem alguns fatores que implicam, né? Com certeza, além das crenças, a gente tem aí a falta de autoconhecimento. Ainda temos uma visão que a Suzana pode nos ajudar também a complementar, que o prazer e o orgasmo ele só é atingido através da penetração. Né? Então ainda tem essa cultura, então falta o autoconhecimento, o conhecimento e consciência corporal, né? E principalmente uma relação amorosa, afetiva e até mesmo sexual pobre. Né? Pobre de vários fatores que vão interferir na hora do prazer. A Suzana, que trabalha justamente, né, com o prazer feminino, provavelmente deve ver muitos casos, né, de mulheres que estão acabando de descobrir a sua sexualidade, até mulheres já na sua fase adulta, mulheres que nunca sentiram, né, o clímax, nunca atingiram o orgasmo. Você geralmente costuma aconselhar as mulheres com quem você conversa, né, com quem você atua nas redes sociais? Sim, o meu trabalho está sendo bem interessante, porque eu estou tendo muito contato com mulheres que simplesmente ainda não conhecem o seu próprio corpo. Né? Então, a gente tem uma limitação em relação ao nosso prazer, por quê? Porque a gente se torna mocinha e a partir dali começa várias limitações, né? A mulher começa a ser reprimida, que tem que fechar as pernas, que tem que se comportar, que tem que ser uma moça para casar. Então, a nossa repressão da sexualidade, ela vem desde a infância, né? E ali na fase da puberdade, isso fica muito acentuado. Né? A gente tem ainda muito pouca educação sexual que fala sobre prazer. Então, onde a gente descobre toda essa informação? Né? Eu vejo assim, que na verdade a gente tem pouca informação sexual para as mulheres, porque o que a gente mais encontra são informações sexuais para os homens, e eu acho que a indústria cinematográfica é um grande contribuinte para isso, né? Com que faz com que a gente se reprima, até os próprios pais achando que estão protegendo a menina, né? A criança de falar certas coisas. Eu acho que está fazendo totalmente errado, né? Esse eu acho que talvez seja o principal fator para a gente ser reprimida. Vocês acham que seja Eu acredito que a indústria cinematográfica ela tem uma contribuição também nisso, porque como que é iniciada a vida sexual da mulher? Né? Não se fala, tem aquela coisa da preservação de algo que é precioso e que tu tem que guardar.
além do órgão feminino ser, né, algo completamente interno, que depois a Suzana vai mostrar ali, existe essa coisa. O menino já tem essa educação sexual mais, com mais liberdade, mais libertada, né? Exatamente. Então, assim, a cultura do pênis, de poder fazer xixi em qualquer lugar, a menina já não. Depois a questão da própria masturbação. Então, quando o menino também tem contato com a pornografia muito antes, né? Das meninas, né? Então, assim, já tem aquela cultura das revistas, né? De outra geração, depois da própria cinema, o filme pornô mesmo, e dessa coisa onde a mulher, como que uma mulher vai ter prazer, né? Hoje eu fico pensando nisso, que a gente tem mais entendimento, né, sobre isso. Imagina, como que a mulher vai ter prazer vendo aquela cultura pornográfica onde ela praticamente agredida, né? Espancada, submissa, né? E ela, quando tem acesso, ela se assusta. Nosso sexo é isso. Porque para a mulher é muito romantizado o sexo. E também tem essa questão de que o homem que ela for ter a relação, ele vai conhecer ela num nível máximo. A gente vê isso também nas novelas, a gente vê isso nos filmes, nas séries, né? De que ele vai tocá-la e que vai abraçá-la e que eles vão ter uma linda noite de amor, né? Então, assim, para a mulher, o sexo ainda está muito relacionado ao amor, enquanto para os homens está relacionado ao prazer, né? Então, acho que essa diferença aí também ajuda a reprimir a gente. Ajuda a reprimir. Agora que a gente tem uma cultura de filme pornográfico feminista, né, onde a mulher é protagonista do seu próprio prazer. Então, a gente tem aí profissionais maravilhosos, como a Erika Lush, fazendo um trabalho incrível, né? E que deveria, sim, a mulher deveria ter mais acesso a isso também. E o que eu ia comentar também é que percebe-se que, né, sempre, que o homem, ele é mais estimulado a sentir o prazer. Né? Com certeza. Com tudo, assim, ele é estimulado. Aí a mulher, se ela vai falar, até entre nós, às vezes, a gente vai falar, sempre tem alguma mulher que ela tá falando, a gente percebe na expressão. Até com comida, né? Exatamente. Na expressão, não né? Suzana? O que eu tô falando, né? Tô falando disso. Não, e outra, assim, parece que só o homem tem o direito ao prazer, porque a mulher, se for falar do seu prazer, ou que teve um sexo casual, alguma coisa assim, ela é vista como uma mulher, né? Que não é bem aceita, vulgar, exatamente. Então, olha o comportamento. Né? Então, assim, isso ela já é julgada por outra mulher, enquanto que para o homem isso é perfeitamente aceito pela sociedade. Então, isso vai ter um impacto, sim. Mas eu acho que na cultura de hoje, além da pornografia, além do cinema, a gente tem hoje as redes sociais, né? Sim, exatamente. Impactam. Então, tá bem mais ali na nossa frente, né? Tem muitos posts também nas redes sociais hoje, muita, no Instagram principalmente, tem alguns Instagrams que às vezes eu compartilho com a Laís também alguma coisa, que lá fala umas coisas bem interessantes, assim, tipo, para as mulheres, sabe? Isso é bacana também. E já aproveitando que a Suzana tá aqui, né? Para as mulheres que, tipo, por exemplo, que nunca chegaram e tiveram um orgasmo. Existe alguma do sex shopping, o que eu vou deixar você dar a aula aquela. Espero que seja tudo pra gente. Então, só complementando assim em relação à pornografia, o que acontece? É realmente ali um mundo performático, tanto para o homem também é vítima disso, porque aquela performance não é positiva para a sexualidade masculina, quanto nós mulheres, né? E segundo, porque a gente também olha para aquelas mulheres e não se reconhece. E não se reconhece até mesmo aonde? Na nossa própria vulva, né? Que é nosso órgão genital. Então, assim, ao longo, eu fui percebendo que realmente a gente está vivendo um momento muito bonito, né, enquanto mulher. Porque estamos falando de vulva, estamos falando como é esse nosso órgão, porque até então a gente não olha da amiguinha e vê, tipo, nossa, será que os pequenos lábios dela são tão grandes quanto o meu? A Suzana falou um ponto bem legal e a gente estava conversando sobre isso nos bastidores e é por isso que a Suzana trouxe aqui uma amostra onde ela vai literalmente mostrar, né? Qual é a vulva, quais são as partes, né? Que eu acho muito interessante as mulheres se conhecerem. As mulheres não se conhecem, não sabem o que é o que do seu órgão. E vamos mostrar então um pouquinho, dá essa aula pra gente, Suzana. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente não tá tendo toda aquela satisfação sexual com o outro, porque na verdade a gente não sabe nem
reconhecer o nosso próprio prazer, reconhecer o nosso corpo. Então, o outro também não vai saber, né? Então, conhecendo um pouco da nossa anatomia, a gente já vai estar um pouquinho mais consciente do que é o nosso corpo, né? Então, na nossa vulva, a gente vai ter os grandes lábios. Claro que essa aqui não é a melhor, né, prótese, porque teria os grandes lábios e os lábios, os pequenos lábios, que na verdade são os lábios externos e os lábios internos, né? Esses lábios, eles não têm forma padrão, não têm tamanho padrão, isso é muito importante, e nem cor padrão. Normalmente é uma região que tem mais melanócitos, então a cor fica mais escura. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes a mulher vai receber, né, uns beijinhos ali e ela fica encucada. Será que ele tá achando bonita? Será que tá? Como é, né? Em vez de ela relaxar, aproveitar as sensações, ela tá encucada. E o cheiro? Né? Qual que é o cheiro? Será que tá, né? A gente fica muito preocupado em relação se o outro tá gostando, né? E aí a gente não relaxa e não se permite o quê? Perceber as sensações. Então, o primeiro passo é pegar um espelhinho, é olhar para sua vulva, é reconhecer se conhecer. o que tem ali, né? Então, eu também trabalho com coletores menstruais, que é outro tabu, né? Falar de menstruação. E muitas vezes a mulher, mas aí como é que faz para fazer xixi? Para quem não conhece, o coletor, ele fica todo dentro do canal vaginal. Isso é muito legal. As pessoas acreditam que o órgão sexual é o mesmo onde a gente faz xixi, é o mesmo onde a gente menstrua, e o que às vezes acaba causando até um desconforto quando você está menstruada e não quer fazer, né? Não quer ter relações sexuais. É importante a gente dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Então, a gente tem aqui, logo no canal vaginal, a gente tem as glândulas de Bartholin, que são responsáveis pela lubrificação. Então, é muito importante também a gente reconhecer como que é a nossa lubrificação. Eu lubrifico bem, porque às vezes eu sinto desconforto e dor no sexo porque eu ainda não estou lubrificado o suficiente para receber aquele ato. E a lubrificação tem a ver com excitação e tem várias questões que também prejudicam a nossa lubrificação. Então é muito importante também entender o funcionamento do nosso corpo, né? Emocionais, né? Que impactam diretamente. Emocional. Nós mulheres é demais. Exatamente. Demais, né? E logo acima a gente vai ter o nosso querido clitóris. Que nós somos o único ser que temos um órgão feito só para o prazer. Exatamente, somos privilegiadas e muitas vezes a gente não sabe usar. Exatamente. E eles também não. Então eu trouxe para vocês aqui um biscuizinho de clitóris, gente. Esse aqui é o nosso clitóris, que fica, né, essa pontinha aqui, que a gente chama pontinha, que é a glande do clitóris, né? Ele é rico em terminações nervosas. Então, pasmem, ele tem 8.000 terminações nervosas só nessa pontinha que a gente vê ali, né? Enquanto que a glande do pênis tem 4.000. Né? Então, ou seja, é uma região muito sensível e que, quando bem estimulada, ela é a principal responsável para que a gente atinja um orgasmo. Então, ele precisa de estimulação nessa região. Por isso que tem muita dificuldade em ter o orgasmo por penetração, porque muitas vezes a gente não estimula essa região adequadamente, já vai direto para aquela performance e aí perdeu algo no meio do caminho, né? Porque isso aqui precisa tempo. A estrutura, o celular, é exatamente igual a de um pênis. Então, assim como quando o homem está excitado, enche de sangue e fica ereto, o clitóris, ele também enche de sangue e fica ereto, né? E eles precisam de tempo. Enquanto o homem faz isso em 3 minutos, a gente vai levar 15, 20 minutos. É muito importante a gente falar sobre isso na questão de que a gente leva mais tempo, né? Então, a gente está sem tempo falando isso, a gente está sem tempo para falar. Mas vamos ressaltar aqui para as mulheres que estão assistindo a gente e que têm essa, talvez, vergonha da sua sexualidade, são um pouco mais reprimidas, muitas vezes são educadas de que se masturbar é pecado ou não deve fazer isso. Vamos falar para elas, acordem, vamos cuidar mais do nosso prazer, né? Vamos deixar um pouco de lado só cuidar do outro, dar para o outro, favorecer o outro. Vamos cuidar da gente e dar para a gente também. Eu sempre digo que até no eu te amo, o eu vem primeiro. Isso. Então não tem como a gente querer dar amor pro outro sem a gente poder dar amor e poder dar prazer pro outro sem a gente dar prazer pra gente. E eu sempre falo que sexo é uma comunhão, né? Você empresta o teu corpo pro meu corpo, os dois sentir o prazer, entendeu? Não um só, senão daí não é. Né? A gente precisa lembrar que por muito tempo a mulher não tinha o papel de ter prazer na relação. Isso. E isso também é um estigma hoje que a gente precisa
repensar e ressignificar. Camila Custódio, Suzana Mota. Infelizmente, a gente tem que acabar o programa. Jesus! Falamos muito sobre prazer feminino hoje, mas se você quiser estender um pouquinho mais esse papo, se quiser conhecer um pouco mais também o trabalho sobre as meninas, passa para eles o contato. Então, onde pode encontrar você, Camila? Então, quem quiser pode fazer contato comigo através do consultório emocional no Instagram, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp, tem um linkzinho lá, mais 48 99 139 2502, tá? Eu estou à disposição. Exatamente. Suzana Mota também, para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, também teus produtos milagrosos? Gente, então, segue também ali na página do Instagram, é @prazerdalua. Só mandar um direct que eu respondo quase que imediato. Então, é bem tranquilo o acesso. Os meus atendimentos são individuais, então, para quem tem vergonha de ir no sex shop, né? É um tratamento bem humanitário e específico para atender aquela demanda. Né? Então isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa tem vergonha de ter o seu primeiro vibrador e às vezes, uma loja online, e ela fica perdida, tipo, o que eu vou escolher, o que vai ser bom pra mim? Então eu faço esse trabalho. Legal. Que pena, né, gente? Agora que esquentou nela aí. Agora que tá ficando bom. Agora que tá ficando bom. Mas semana que vem a gente volta. A gente volta, tá? Um beijo pra todo mundo, bom final de semana. Aproveite sábado, domingo, a semana. E depois eu vou te chamar lá, vou te mandar E aproveite a semana do orgasmo, que ainda tá valendo, tá? Tem o seu. Tem o seu. Beijo, gente, até semana que vem. E logo mais estará disponível também esse programa aqui no YouTube, no canal da Primer TV. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.